Tirania de Aço capítulo 256. Pedido de Honoria. Hoje era o dia em que o instrutor de vela de Veneza chegara ao Cufestene para ensinar Honoria a velejar. Honoria tinha acordado bem cedo para começar sua instrução e não tinha dado por garantida a bondade de Berengário. Atualmente ela estava aprendendo a velejar em uma caravela, uma embarcação simples usada pela maioria das nações do Mediterrâneo. Berengar já havia comprado alguns desses navios para ensinar seus recrutas navais a navegar e, como tal, ele tinha mais de um disponível para ela treinar. Hoje foi um dia especial para Honoria. Berengário tirou o dia de folga do trabalho para observar seu progresso e ver se ela estava usando o tempo e os recursos que ele havia lhe dado com a sabedoria. Para sua surpresa, ela já era parcialmente conhecedora da arte de velejar. Embora seu instrutor não gostasse de ensinar uma mulher a velejar, ele nunca reclamou. Afinal, ele estava recebendo uma quantia absurda de dinheiro para ensinar essa jovem donzela a velejar. Em vez disso, fez o possível para equipar Honoria com o conhecimento necessário para fazer tal coisa. Berengar estava ao lado de Heráclio, que estava empoleirado em um poste próximo a ele, enquanto os dois observavam as ações de Honoria. O lindo sorriso em seu rosto era de felicidade genuína quando ela começou a içar as velas conforme as instruções. Vendo isso, Berengar e Heráclio se entreolharam antes de olhar para Honoria. No momento em que seus olhos se encontraram, houve um leve aceno de cabeça, como se estivessem pensando a mesma coisa. Que foi essa garota? É preciosa demais. Depois de navegar um pouco pelo Danúbio e voltar para Cufestene, Berengar, Honoria e Heraclius partiram do navio onde Berengar entregou ao instrutor um saco cheio de moedas de prata antes de agradecer ao homem. Obrigado por isso. Eu sei sobre suas reservas, mas você me ajudou muito. O homem rapidamente arrebatou a bolsa das mãos de Berengário, onde começou a contar as moedas para garantir que a quantia combinada ainda estava lá. Depois de fazer isso, cuspiu no rio antes de abordar a declaração de Berengário. Eu não gosto disso. Uma coisinha bonita dela não deveria estar navegando, ela deveria estar em casa fazendo bebês. No entanto, você é duque da Áustria, e se é isso que você gosta de fazer com seus brinquedos, longe seja de mim reclamar. Ao ouvir isso, Berengário apenas zombou. Ele não poderia se importar menos com o que esse marinheiro pensava dele. Ele era simplesmente um meio para um fim. Depois de confirmado o pagamento, o marinheiro partiu para a cidade de Cufestene para passar o dia. Como todas as noites, ele gastava a prata que ganhava de Berengário em vinho e prostitutas. Quanto a Berengário, ele acompanhou Honoria de volta ao castelo quando começou a perguntar sobre seu dia. Vejo que você não está desperdiçando minha caridade. Isso é bom. Diga-me, agora que você tem alguma experiência em velejar, como você se sente sobre isso? Honoria pensou por alguns instantes nas perguntas de Berengário antes de responder com um sorriso amargo. Eu gosto disso. No entanto, algo parece errado. Não é como quando eu estava navegando com a Guinelus. Berengário pensou nisso por alguns momentos enquanto começava a abordar suas preocupações. Eu posso pensar em duas razões potenciais para isso. Primeiro, você tem sentimentos por Agnelus, e você estava mais interessado em passar o tempo com Agnelus do que em velejar. Ao ouvir isso, Honoria começou a rir da especulação de Berengário antes de provocá-lo. Por quê, Duque Berengário, você talvez esteja com ciúmes do meu relacionamento com Agnelus. Para isso, Berengário zombou antes de responder. Você superestima muito sua importância. Quando Honoria ouviu isso, ela instantaneamente fez beicinho, e as duas caminharam em um silêncio constrangedor por um tempo. Depois de caminharem alguns minutos, ela perguntou a Berengário sobre a segunda possibilidade que ele havia mencionado. Qual foi a sua segunda ideia? Berengar parecia ser experiente e mundano. Como tal, Honoria valorizava muito sua opinião. Depois de ouvir a pergunta da princesa, Berengário coçou o queixo por alguns momentos antes de dizer o segundo pensamento que tinha sobre o raciocínio dela por não gostar de velejar tanto quanto costumava. A segunda razão pode ser que a coisa que você mais amou em velejar foi a liberdade que você experimentou, e porque eu tenho em um ambiente controlado enquanto você aprende a velejar,
Você sente como se aquela liberdade que você sentiu uma vez estivesse faltando. No momento em que Berengário disse isso, os olhos de Honoria brilharam e ela olhou para Berengário com uma expressão complicada. Depois de fazer isso, ela sorriu amargamente e revelou um pouco de seu passado a Berengar, esquecendo-se completamente de sua história de capa ao fazê-lo. Você está certo. Crescendo, nunca tive permissão para deixar o palácio. Meu pai era rígido e superprotetor e nem mesmo permitia que eu me associasse a outros nobres da minha idade. Embora ele me adorasse a maior parte do tempo, a realidade é que a única companhia que eu tinha eram meus irmãos, e todos eles me tratavam como uma boneca em uma estufa. Eu costumava olhar da minha janela para o porto todas as noites quando o sol começava a se pôr, imaginando como seria a vida se eu simplesmente fugisse e embarcasse em um navio navegando para lugares desconhecidos, partindo em uma grande aventura, descobrindo novas terras e conhecer novas pessoas. Quando meu pai tentou me casar com vários príncipes, fiquei muito tímida para falar com eles. Claro, eu era orgulhoso demais para admitir isso e apenas dizia a mim mesmo que eles eram muito preguiçosos, magros, gordos, feios, sem ambição, bêbados ou qualquer outra desculpa que eu pudesse pensar para justificar em minha mente que eu era bom demais para eles. Como tal, eu rejeitei todos os pretendentes trazidos a mim, resultando em meu noivado com o pior de todos eles. Ao ouvir a história da menina, Berengário ficou totalmente convencido de que ela era a princesa Honoria, pois sua origem era a mesma que ele sabia sobre a princesa do Império do Oriente. Não apenas isso, mas ela usou um termo como palácio para descrever a casa de sua família em vez de vila, o que era um indicador óbvio de sua verdadeira identidade. No entanto, Berengário não estragou o momento e apenas decidiu acariciar a cabeça da menina e confortá-la. Isso fez com que Honoria olhasse para Berengário em estado de choque, onde ela viu seu sorriso encantador antes que ele dissesse as palavras. Lamento que você tenha passado por isso, deve ter sido terrível. Eu também sei o que é viver uma vida de solidão, sem um único amigo para chamar de meu. Berengário foi sincero quando disse isso. Em sua vida passada, ele passou a maior parte sozinho. Seus pais trabalhavam o dia todo e ele foi forçado a suportar uma vida de solidão em uma casa vazia. Quando ele estava na escola, ele sempre lia alguns livros, fazendo com que as outras crianças o ignorassem com frequência. Desde o dia em que nasceu até morrer, ele não teve um amigo de verdade, apenas uma série de conhecidos que surgiram e desapareceram de sua vida com o passar do tempo. A certa altura, ele também colocou uma fachada confiante. Ao fazer isso, ele se convenceu de que era melhor do que todos e que nenhuma mulher era boa o suficiente para ele. Por causa disso, ele pôde entender parcialmente os sentimentos de Honoria sobre seu passado solitário, pois ele experimentou uma infância semelhante. Ao ouvir Berengário expressar sua simpatia como uma alma gêmea, uma lágrima começou a se formar no olho de Honoria, que Berengar rapidamente enxugou com o dedo e agarrou a garota forçando-a em seus braços enquanto acariciava seus cabelos brancos e sedosos enquanto falava palavras de conforto. Não chore, você tem algo que eu nunca tive. Honoria começou a fungar enquanto olhava para os olhos brilhantes de safira de Berengário com curiosidade em seus orbes mentolados antes de perguntar a Berengar o que ele queria dizer. O que é isso? Berengário então olhou para Heraclio, que estava voando no céu acima, cuidando de seu mestre como um anjo da guarda. Ao fazê-lo, Berengário pronunciou suas palavras. Você tem um companheiro leal em Heraclio, no mínimo, isso lhe dá uma vantagem que nunca tive. Ao ouvir isso, Honoria começou a cair na gargalhada. Era verdade, ela foi incrivelmente abençoada por ter um animal de estimação tão inteligente e carinhoso. Quanto mais ela ria, mas a tristeza em seu coração começava a desaparecer até que finalmente houve silêncio. Depois que dois pararam do lado de fora dos portões do castelo, Honoria olhou de volta para Berengar com um sorriso gentil no rosto antes de fazer um pedido a ele. Prometa-me uma coisa, sim. Ao ouvir isso, Berengário apenas sorriu e acenou com a cabeça antes de responder, não esperando que fosse algo sério. Claro, o que é? Depois de obter a garantia de Berengário,
Honori expressou sua consciência: da próxima vez que você se sentir perturbado por seu passado solitário, procure-me e fale comigo sobre isso. Em troca, prometo lhe contar tudo o que há para saber sobre mim. Berengário ficou pasmo com isso. No entanto, antes que ele pudesse responder ao pedido de Honoria, ela colocou os braços em volta do pescoço dele e o beijou na bochecha. Ao fazê-lo, suas bochechas começaram a corar enquanto ela ousadamente enunciava seus sentimentos. Acho que estou começando a me apaixonar por você. Com isso, Honoria correu para o castelo, muito envergonhada para enfrentar Berengário por mais tempo. Berengar apenas ficou parado na porta de seu castelo enquanto atordoado, totalmente inconsciente de que Linde tinha visto toda a exibição da torre acima do pátio com uma carranca no rosto. Tirania de Aço capítulo 257 Reformas legais. Depois de uma boa noite de sono, Berengário acordou no dia seguinte e, depois de tomar o chá da manhã, lançou-se imediatamente ao trabalho. Para começar, ele havia começado a refinar o sistema jurídico do Ducado da Áustria. Berengar tinha a mentalidade de que o crime não podia ser tolerado, seja do ponto de vista da lei ou dentro de uma comunidade. Para Berengar, o nível de criminalidade que existia dentro de uma comunidade era qualquer coisa que as pessoas estivessem dispostas a tolerar. Ele planejou expandir as reformas legais e incluiu propaganda para inspirar as comunidades a denunciar crimes ao funcionário mais próximo. Como tal, ele estava no processo de projetar reformas legais abrangentes. Embora o crime em si fosse raro no Tirol, especialmente na cidade de Kufstein, ele começou a se espalhar por grande parte da Áustria, e não apenas por delitos menores. A devastação causada pela ocupação da Baviera resultou na fuga de milhares de camponeses para o santuário das cidades. Em seu desespero, esses camponeses recorreram ao crime para sobreviver, o que por sua vez levou à criação de sindicatos criminosos que começaram a surgir nas regiões mais empobrecidas da Áustria. Por causa disso, Berengar iniciou suas reformas legais com contramedidas estritas ao crime organizado. Qualquer pessoa condenada por um crime que fosse determinado como associado a um sindicato criminoso reconhecido pelo Serviço Interno do Departamento de Inteligência deveria ser condenado à morte por pelotão de fuzilamento. Os sindicatos criminosos ainda estavam em sua infância. Assim, eles ainda não se entrincheiraram nos setores críticos da sociedade. Berengar tinha a intenção de encaminhá-los e destruí-los da raiz ao caule. Ele se recusou a permitir que os negócios e a política se vinculassem a sindicatos criminosos como em sua vida anterior. Assim, mesmo que alguém cometesse um delito não violento como fraude ou roubo, desde que tivesse vínculo com qualquer sindicato criminoso conhecido, seria condenado à morte. Era cruel, mas Berengar tinha visto o surgimento dos narcostates em sua vida passada e desejava acabar com tal possibilidade antes que tivesse a chance de se tornar realidade. Os gangsters foram os primeiros entre as pessoas que seriam condenadas à morte sob este novo sistema. Outros crimes hediondos, como assassinato, sequestro e estupro, também foram considerados dignos de tal punição. Quanto aos molestadores de crianças, Berengar tinha um inferno especial projetado intencionalmente para eles. Eles seriam castrados e então sentenciados à servidão contratada. Eles se envolveriam em trabalhos forçados pelo resto de sua existência miserável. Se eles caíssem mortos de exaustão, Berengário não se importava, era apenas uma boca a menos para alimentar. Para deixar sua posição clara, uma estrita idade federal de consentimento foi aplicada aos 16 anos. Qualquer adulto pego tendo relações sexuais com um menor seria julgado como molestador de crianças e, se condenado, sentenciado à punição mencionada acima. Todos os outros crimes violentos tinham pena variando de 3 anos a prisão perpétua, dependendo da gravidade do crime. Berengar pretendia construir campos de trabalho para atuar como prisões em sua sociedade. Os criminosos condenados pagavam sua dívida para com a sociedade com trabalho braçal, geralmente na forma de trabalhos perigosos que ofereciam riscos significativos à população civil ou projetos monumentais como canais e construção de estradas. Havia uma regra de 3 golpes para esse sistema quando se tratava de crimes de todos os tipos.
Se condenados 3 vezes por um crime, seriam sentenciados à morte, assim como os bandidos, assassinos, sequestradores e estupradores. Neste sistema judicial, se alguém fosse condenado à morte, seria permitido um único recurso aos tribunais. Ao fazê-lo, o crime seria reinvestigado e, se o criminoso fosse considerado inocente do crime, seria libertado da sentença. No entanto, se considerados culpados após um único recurso, eles seriam imediatamente executados por um pelotão de fuzilamento. Berengar tinha visto o dinheiro dos contribuintes desperdiçado em manter vivos criminosos que eram claramente culpados, mas aguardavam seu sétimo recurso durante sua vida passada. Para ele, uma segunda chance em um julgamento era bastante justa. Depois disso, se eles ainda estavam determinados a serem culpados, não havia sentido em manter tais monstros vivos. Foi um desperdício absoluto de recursos. Para Berengar, a má administração dos recursos finitos desta terra era um pecado grave, e ele não desejava fornecer comida e água a um criminoso enquanto isso poderia ser dado a uma criança faminta. Quanto ao crime não violento, dependeria inteiramente do crime cometido. Por exemplo, se alguém fosse condenado por roubo, perderia a mão que usou para roubar um item. Outros incluíram a prisão por um período limitado, desde que sobrevivessem ao trabalho árduo dado aos prisioneiros. Eles teriam medo de voltar para esse inferno ou se tornar um infrator reincidente, aumentando assim seus 3 ataques. Qualquer pessoa condenada por um crime era elegível para votar no futuro. Como tal, eles também estavam perdendo sua opinião sobre como a sociedade era administrada, presumindo que reunissem as qualificações para ser um membro do eleitorado em primeiro lugar. Embora o sistema fosse duro, também tinha seus pontos justos. Por exemplo, baseava-se no princípio americano de inocente até que se prove o contrário, e o ônus de provar a culpa recaía sobre o promotor. A determinação da culpa foi deixada para um júri de pares do suspeito. Berengar também declarou a necessidade de defensores públicos e a necessidade de pagar bem esses defensores públicos para que seja considerado um cargo desejável por advogados talentosos. Como todas as outras reformas que Berengário havia começado a fazer, data prevista para a transição, que era de 25 anos, esta data poderia ser renovada se não existissem advogados suficientes para atender às necessidades do sistema de justiça criminal. O sistema de aplicação da lei seria parcialmente baseado nos Estados Unidos da América da vida anterior de Berengar. Pequenas cidades e aldeias cairiam sob a jurisdição dos xerifes locais de sua comunidade. Haveria também agências estaduais e federais, incluindo um departamento dedicado de guardas de fronteira. Garantir a migração de pessoas para a Áustria foi feito de maneira legal e segura. Quanto às cidades e vilas maiores, haveria departamentos de polícia dedicados compostos por voluntários. Estes tinham que ser cidadãos austríacos que não possuíam antecedentes criminais. Eles foram autorizados a usar força letal em legítima defesa em situações em que o perpetrador estava fugindo da cena do crime. Torturar criminosos para uma confissão ou inteligência era ilegal, desde que fossem cidadãos austríacos. Enquanto métodos avançados de interrogatório eram legais para serem usados em agentes estrangeiros e criminosos, as práticas mais bárbaras eram totalmente proibidas. Para equipar esses honrados homens da lei, Berengário fornecia-lhes couraças, gorjetas, burgonetes e pistolas de pederneira giratórias. Essas pistolas foram espingardas para maior precisão e dispararam uma variante de menor calibre da mina para um efeito mais significativo. Eles também tinham uma carabina de cavalaria espingarda de pederneira. Esta carabina poderia ter uma baioneta fixada, se necessário. Esses oficiais seriam treinados nas habilidades necessárias para cumprir seus deveres da melhor maneira possível, incluindo passeios a cavalo. Ao contrário do grande exército da Áustria, que usava trajes Landsknecht pretos e dourados sob suas armaduras, esses policiais usavam trajes Landsknecht azuis e pretos sob suas couraças de aço enegrecido. A armadura dos nkos e oficiais era enfeitada com um polimento espelhado que lembrava ligeiramente a prata. A razão para isso foi dupla. Em primeiro lugar,
Era para proteger os oficiais de criminosos potencialmente violentos. Mais importante, foi estabelecido de modo que fosse fácil distinguir os policiais dos oficiais militares. Até agora, as cidades de Berengário eram guarnecidas por militares que também atuavam como agentes da lei. Por causa disso, havia um sentimento de opressão no ar de muitas das regiões cujos senhores haviam se rebelado contra seu governo. Ao estabelecer forças policiais dedicadas entre os habitantes locais, ele tentou apaziguar as massas permitindo que fossem policiadas por seu próprio povo. Berengar havia trabalhado o orçamento para financiar tudo isso e, devido ao seu negócio que logo começaria a produção, Berengar sabia que poderia pagar facilmente. Ele tinha que acabar com a nova onda de crimes da forma mais rápida e eficiente possível, até que tais agências de aplicação da lei pudessem ser convocadas. As guarnições teriam que cumprir suas funções de acordo com as novas leis. Berengário não precisava de prisões, mas de trabalho. Nunca se poderia ter muito disso, pois prisões dedicadas como as que existiram em sua vida passada seriam praticamente inexistentes em seu estado. No entanto, centros de detenção para aqueles que aguardam julgamento serão construídos em breve. Comparado com as ideias medievais de justiça, esse sistema era o tratamento mais justo e correto de suspeitos e criminosos que alguém jamais havia imaginado. Embora muitos da vida passada de Berengário o rotulem como cruel e desumano, foi um passo significativo no progresso. Além disso, essas pessoas não existiam neste mundo. Quanto aos do futuro desta linha do tempo, esperançosamente, eles um dia olhariam para trás e seriam inteligentes o suficiente para perceber que tudo o que Berengar fez foi modernizar o mundo alemão medieval. Às vezes, métodos severos eram necessários para fazê-lo. Tirania de Aço capítulo 258. Resposta veneziana. Semanas se passaram desde que Berengar iniciou a produção na primeira fábrica de vidro. No momento, estava parcialmente funcional. Usando as conexões comerciais de Agnellus, Berengar começou a vender o novo cristal em quantidades limitadas para os ricos nobres do Império Bizantino. Seu plano era simples: criar uma demanda por seus luxuosos produtos de vidro e então aumentar a produção a uma taxa capaz de ultrapassar os negócios venezianos. O vidro de cristal tornou-se amplamente popular no Oriente depois que o primeiro lote foi vendido a um preço alto. Enquanto Berengar observava o monopólio do vidro da República de Veneza, eles também começaram a observar suas ações, especialmente em relação aos estaleiros sendo construídos na região conhecida como Istria. A construção de 3 grandes estaleiros navais muito maiores do que os de Veneza era motivo de grande preocupação para os venezianos. Em resposta a isso, o doge veneziano sentou-se em seu escritório cercado por membros de seu almirantado. Esses almirantes eram os maiores de seus comandantes navais e haviam se reunido para discutir a possível ascensão de uma grande marinha austríaca e a ameaça que isso representava para Veneza. Um dos almirantes deu um passo à frente e imediatamente apresentou uma tigela de vidro transparente de tamanho considerável. Este vidro absurdamente claro foi chocante para o presidente, e ele olhou para ele com admiração enquanto ponderava de onde tinha vindo tal maravilha. O doge era uma posição semelhante à do presidente dos Estados Unidos da América na vida anterior de Berengar. Ele era o chefe de Estado de fato da República de Veneza, que era um estado vassalo nesta linha do tempo do Reino da Itália. Com a unificação da Itália nesta linha do tempo e seu monarca atual sendo o imperador do Sacro Império Romano, a República Veneziana e os genoveses tiveram certa autonomia em relação ao funcionamento de seus governos locais. Na verdade, eles estavam mais próximos dos protetorados do que dos vassalos. O doge veneziano ficou chocado ao ver um vidro transparente de alta qualidade e começou a questionar seus olhos. Isso é vidro? Quem criou essa obra-prima? Sem hesitar, o almirante respondeu à declaração do doge com o senho franzido. Esses seriam os austríacos. Enquanto o doge inicialmente sorriu, seu rosto imediatamente ficou azedo quando ouviu esta notícia. Este vidro de cristal imaculado era uma ameaça ao domínio veneziano do mercado e, como tal, ele tinha que ter certeza de que seus ouvidos não estavam mentindo para ele.
Você está me dizendo que aquele bastardo do Berengário criou uma vidraria tão imaculada? Ele pretende se apoderar de nosso monopólio no comércio de vidro. Os almirantes se entreolharam em silêncio antes que o almirante-chefe colocasse um documento na mesa do Doge com um olhar sombrio antes de resumir seu conteúdo. Isso não é tudo. Há relatos de que ele está construindo 3 estaleiros, muito mais significativos do que o nosso. Não podemos nem imaginar que tipo de embarcações monstruosas ele procura criar dentro deles, mas nem é preciso dizer que isso não é um presságio. Bem para nós. Se Berengar pretende desafiar não só o nosso monopólio no comércio do vidro, mas também a nossa autoridade no mar, então não podemos simplesmente ficar parados e permitir que ele construa uma marinha capaz de competir conosco. Algo deve ser feito. Depois de ouvir as preocupações do almirante-chefe, o Doge acenou com a cabeça. No entanto, ele não estava tão preocupado quanto os almirantes, pois como poderia Berengário desafiar seu poder? Eles tinham centenas de navios de guerra, alguns deles estavam até armados com canhões de bronze. Levaria anos para Berengar construir uma marinha capaz de desafiar a República de Veneza, ou assim ele acreditava. Como tal, ele estava muito mais calmo do que os homens reunidos em seu quarto. Entendo suas preocupações. No entanto, não podemos apenas agir contra os austríacos. Nossa marinha pode ser superior a deles, mas o exército deles pode facilmente invadir nossas terras e nos causar sérios problemas. Devemos esperar e observar. Pelo menos até sabermos que tipos de navios Berengar está fabricando. Não há como ele competir conosco. Levará anos para construir navios suficientes para desafiar nossa autoridade. Mesmo que ele usasse de alguma forma os métodos que alcançamos para produzir vasos rapidamente. Não é algo para se preocupar, sempre podemos declarar guerra a ele e afundar seus navios antes que ele possa produzir o suficiente para ser uma ameaça. Por enquanto, devemos nos concentrar em construir nosso exército e fortalecer nossos laços com o imperador. Se toda a Itália se unir a nós, não haverá como Berengário nos derrotar em uma guerra. Por enquanto, devemos subornar piratas para prender o vidro que ele pretende vender no Mediterrâneo. Ao ouvir isso, os oficiais da marinha reunidos tinham expressões estranhas em seus rostos, o que estimulou Doge a questionar seus olhares. O que é? Há algo que estou perdendo? Um dos almirantes que estava em posição de sentido imediatamente apresentou seu relatório. Parece que Berengário está atualmente negociando os poucos artigos de vidro que produziu até agora para os bizantinos, usando seus navios mercantes. Se fosse revelado que estávamos patrocinando piratas para roubar navios bizantinos, isso poderia iniciar um conflito com o Império para o leste. Quando o Doge de Veneza ouviu isso, sua expressão afundou. Mesmo que fosse uma pequena possibilidade, eles não podiam arriscar uma guerra com os bizantinos, afinal, aquele era um de seus parceiros comerciais mais importantes. Como tal, ele ficou sem saber como lidar com o cenário que estava enfrentando. Este vidro de cristal era infinitamente superior à qualidade do vidro que produziam em Veneza e poderia facilmente colocá-los fora do negócio de vidro, que era um de seus maiores negócios. O golpe em sua economia que tal coisa poderia causar seria desastroso. Berengar havia subido ao poder muito rapidamente para que alguém pudesse prever com precisão do que ele era totalmente capaz. Parecia que toda vez que o nome do homem era mencionado, ele havia conquistado outra vitória esmagadora na guerra ou inventado algo novo que valia uma fortuna. Para muitos observadores, a ascensão da Áustria como Estado alemão preeminente era uma certeza. No entanto, se eles pudessem possuir uma poderosa marinha e frota mercante no topo de seu exército esmagador, então eles estavam destinados a ascender a um status que poderia rivalizar com os maiores reinos e impérios da Europa e do Mediterrâneo. Tal coisa não poderia ser permitida, especialmente desde que a Áustria se tornou o coração da reforma alemã. Como tal, o Doge de Veneza apresentou apenas uma solução para deter o progresso da Áustria. Entre em contato com o Papa e ofereça a ele nosso apoio ilimitado em sua próxima cruzada contra a heresia de Berengar. Berengar von Kufstein deve morrer.
já que se infiltrar em Kufstein e assassinar Berengário não era uma opção devido à rede de contra-espionagem eficaz de Berengário. A única solução era jogar o peso do mundo católico contra ele e rezar para que caísse. Como tal, o almirantado saudou anunciar seu apoio à decisão do doge veneziano. Sim, sua serenidade. Com isso, todos os almirantes, exceto um, o almirante-chefe, deixaram o prédio e começaram a se preparar para o próximo conflito. O almirante que permaneceu olhou para o doge com uma expressão sombria no rosto antes de fazer a pergunta em sua mente. Ouvi dizer que ele tem canhões capazes de lançar projéteis explosivos. Você acha que ele montará armas tão assustadoras em suas naves? Em resposta a isso, o doge ficou em silêncio. A fachada confiante que ele havia mostrado aos outros almirantes desmoronou instantaneamente. Como tal, ele pegou uma taça em seu armário e começou a servir o vinho. Este vidro tinha uma cor azul profundo e não era exatamente o material mais transparente. Depois de servir o vinho no copo azul, o homem o entregou ao almirante antes de servir outra bebida no copo de cristal que Berengário havia criado. Depois de observar cuidadosamente o líquido merlote dentro do recipiente, o doge começou a franzir a testa. Ele podia ver facilmente a cor vermelha profunda de seu vinho, e isso enfureceu o homem. Depois de ferver de raiva por alguns momentos, o doge finalmente respondeu à pergunta do almirante. Sem dúvida, não tenho ideia de que tipo de efeito essas armas poderosas terão em nossos navios, mas certamente será desastroso. Mesmo que ele consiga criar algumas dezenas de navios armados com essas armas, isso pode nos causar alguns problemas. Assim, em resposta a esta ameaça, quero que nossa armada seja expandida. Eu quero um total de 1000 navios de guerra, cada um armado com um mínimo de 4 canhões criados nos próximos 5 anos. Não me importa como você deve fazer isso, apenas faça acontecer. A isso, suspirou o almirante. No momento a marinha veneziana tinha entre 300 e 400 navios. Se eles ganhassem um total de 1000 em 5 anos, teriam que produzir mais de 600 navios nesse período. Era simplesmente ultrajante, mas ele daria o seu melhor. Como tal, ele respondeu saudando o doge. Sim, sua serenidade. Depois de fazer isso, o doge apenas zombou antes de proferir sua próxima palavra. Demitido. Em seguida, o almirante deixou o escritório do doge, onde o homem foi deixado sozinho. Ele rapidamente bebeu o conteúdo de seu copo antes de tirá-la de sua mesa em um ataque de raiva, quebrando a peça perfeita em milhares de pequenos cacos. Depois de fazer isso, o doge começou a xingar no ar. Não se engane, Duque Berengário von Kufstein, vou fazer você se arrepender de meter o nariz nos meus negócios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.